Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. O tema é Seguindo a Paz com Todos. Deixa teu like aí, compartilha aí essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, também aproveite e se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Seguindo a paz com todos. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, Paulo disse assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. Quando o apóstolo fala de seguir a paz com todos, se nós formos contextualizar esse assunto, atualizar esse assunto, principalmente com olhos iluminados em graça, nós precisamos entender, abençoados, que depende de cada um de nós seguir essa paz com todos. Não esperar o outro ter paz com você, mas você viver em paz com o outro. E se tratando principalmente de conflitos de ideias, de teologia, né, de entendimento bíblico, requer de nós, que temos o conhecimento da revelação da graça, do preterismo completo, requer de nós muita paciência. É como disse o apóstolo Paulo, né, que o mais forte deve suportar os mais fracos. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu liguei aqui a TV e hoje pela manhã, todos os dias, né, cada canal de TV, na sua maioria, tem uma programação evangélica. Um pastor X, um apóstolo Y, o bispo tal. E quando você, né, eu liguei fazendo as coisas aqui, resolvendo para sair, e você naturalmente ouve algumas falas, algumas colocações, alguns textos que esses irmãos leem. Amados, é cada coisa, irmão. É cada coisa que você não consegue mais absorver, você não consegue mais ouvir. Vi um senhorzinho falando: olha, Jesus está às portas. Ele disse aqui na sua palavra: cedo venho, sem demora, sem demora. E eu parei para analisar e digo: meu Deus. Então essas pessoas insistem em dizer que Jesus é um mentiroso. Jesus é um mentiroso para essas pessoas. Então é necessário exercermos essa paz com todos. Por quê? Porque senão você vai ficar tendo, né, discussões tolas e vãs que não vai mudar nada em relação a essas verdades. Então é melhor você ficar convicto, seguro daquilo que o Pai do Espírito te revelou. Seguir a paz com o teu semelhante, porque infelizmente eles estão chamando Jesus de mentiroso. Eles pregam a palavra que eles não creem. Então requer um esforço da nossa parte. Para quê? Para mantermos a paz com essas pessoas. Por quê? Porque infelizmente, para essas pessoas que pregam a Bíblia, que falam de Jesus, Jesus é um mentiroso. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 7, 5 em diante, capítulo 5, versículo 5 em diante, Paulo disse: façamos a festa não com ázimos da impureza, né, da maldade, mas com
o asmo, o pão da sinceridade. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, não era isso que acontecia na Páscoa? Um cordeiro era sacrificado? Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi por nós sacrificado. Então, João diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Paulo diz, o Cordeiro Pascual já foi sacrificado. E o que era que acontecia dentro do contexto da lei? Um cordeiro era sacrificado em prol do pecado das pessoas. Só que aquele cordeiro, aquele sangue de animal, não tirava o pecado. Mas o sangue de Jesus purificou seu povo de todo o pecado. Mas a igreja não acredita nisso. O povo de Deus não acredita nisso. Porque eles insistem em dizer que você está em pecado, que a igreja está vivendo em pecado. Não, gente. Eis o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e Paulo diz, eis aí o Cordeiro, ou melhor dizendo, Paulo disse, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi por nós sacrificado. Então não há mais pecado no tempo da graça. O pecado era a transgressão da lei. Então, imagine o esforço que você deve ter para manter a paz com todos, independente da religião evangélica, espírita, católica, mas é o teu semelhante, mas é o teu irmão, mas também é filho de Deus. Aí você precisa manter a paz com essas pessoas. Por quê? Porque você não vai ser infantil a ponto de se tornar inimigo dessas pessoas. É claro que haverá divergência de ideias, você vai conversar com essas pessoas, quando você expor aquilo que você crê, haverá ali um conflito, mas isso não pode nos separar. O maior é aquele que nos uniu, sabe? Então, viver o Evangelho da Graça também é suportar a fraqueza do mais fraco. Né? Desculpa aí a redundância. Viver o Evangelho da Graça é você entender também que, embora ele não acredite da forma que você acredita, ele também é filho de Deus. Ô irmão Elcio, então nós vamos deixar de pregar o Evangelho da Graça? Não, eles não vão deixar de pregar o sistema religioso. Nós vamos deixar de falar as verdades do Evangelho da Graça? De jeito nenhum. Vamos falar, e vamos falar com segurança, com convicção, sabe? Mas não é impondo, não é criando inimizade, não é brigando. Não vai conseguir. Queridos, eu tenho uma filosofia que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida conhecendo o Evangelho do Cristo ressuscitado. É o seguinte: aquelas pessoas que estão dentro do sistema religioso, acomodadas, fazem lá seus sacrifícios, suas campanhas e seu paga-preço, aquelas pessoas que estão acomodadas, que se dizem estar na presença do Pai, que estão vivendo o milagre de Deus, o Evangelho da Graça não é para essas pessoas. Por quê? Porque a mente dessas pessoas já estão manipulada pelo sistema religioso. Agora, quando você perceber alguém que está incomodado com o sistema, mesmo lá dentro, mas discorda lá do seu líder, sabe? Não aceita bem as mensagens lá que o seu líder lá prega, são essas pessoas que estão mais abertas, sensíveis para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o Evangelho, não a Bíblia. Porque uma coisa é pregar a Bíblia, outra coisa é pregar o Evangelho. Pregar a Bíblia, a maioria das igrejas cristãs pregam. Eu quero saber do Evangelho. Eles não pregam o Evangelho. Então, é necessário exercermos esse dom, sabe, da paz. Porque só com essa paz e com essa sabedoria é que você vai abordar essas pessoas, né, e falar da graça de Deus. Querido, é muito mais fácil você falar da graça de Deus para alguém que nunca foi dentro de uma igreja evangélica do que alguém que está lá dentro, tá? E portanto, a mensagem ela tem que ser liberada. Ainda que alguns dizem assim, mas você está querendo tirar as pessoas da igreja X ou Y. Querido, que Deus é esse que as pessoas pregam? É como um pseudo-apóstolo acusou um irmão que congrega conosco. Porque Jesus, você está tirando as ovelhas da igreja. Aí o irmão perguntou, nossa, então eu sou mais poderoso do que Jesus? Hein, o irmão Tônio Cunha? Eu sou mais poderoso do que Jesus então?
Porque Jesus bota na igreja, eu vou e tiro. Então eu sou muito mais poderoso do que Jesus. Né? Então, esses pastores do sistema religioso, eles dizem assim, esse povo aí está tentando desviar as pessoas da igreja. E que Jesus fraco é esse que eles pregam? Que Jesus salva lá do mundo, leva para a igreja, aí o irmão Elcio vem aqui com uma mensagem e arranca essas pessoas lá da presença de Deus. Não é da presença de Deus, é da presença do homem. Não é da presença de Deus, é da mentira religiosa. E é por isso que eles têm medo. Por quê? Porque eles atribuem dizendo que você está tirando as pessoas da presença de Deus, mas na verdade essa palavra tem libertado essas pessoas dos seus caprichos, dos seus enganos, das suas mentiras e manipulações. Entendeu, amados? Então, manter a paz. Teve um irmão que disse assim, por que você não fala da graça aqui no seu bairro? Eu moro em uma cidade e a gente se reúne em outra. Eu falei, meu irmão, e ele é um pastor da tradição religiosa. Eu falei, meu irmão, eu quero manter a paz com o meu próximo. Uma coisa é alguém chegar aqui, eu uso meu espaço para fazer o meu trabalho, minhas aulas, meus treinos. Uma coisa é alguém chegar aqui, como eu já abordei vários alunos, já falei da graça de Deus. Uma coisa é alguém chegar até a minha pessoa e eu naturalmente deixar fluir o evangelho. E outra coisa é eu começar a fazer reuniões aqui, sendo que na porta de casa nós temos um ministério que pensa diferente, sabe? Alguns irmãos que congregam. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero seguir em paz, eu quero ter paz. Agora, pode ser o líder dele, pode ser qualquer um. Se tocar, me abordar com questões bíblicas, eu vou dar o meu posicionamento. Eu vou falar. É igual aqui no canal. O canal aqui é um canal público, onde todos têm acesso. Então, se alguém entrou aqui, gostou do conteúdo, está aprendendo, está sendo edificado, amém. Eu vi esse pregador, é um herege, eu não concordo. Tchau, já vai tarde. Por quê? Porque não é por força, eu não vou forçar nada. Por quê? Porque o Espírito Santo foi quem nos ensinou, nos convenceu, nos instruiu. E eu falei ontem em uma mensagem, você que está me assistindo naturalmente, hoje, porque ontem eu falei sobre isso, sobre essa questão do convencer do Espírito. É o Espírito Santo que convence, e convencer não é obrigar. Convencer não é, impor, é instruir. Tá bom? Então ontem foi dia 16 de janeiro de 2025, eu falei sobre essa mensagem e hoje estamos aqui ao vivo, dia 17 de janeiro de 2025. Então talvez você esteja assistindo essa mensagem lá no futuro, Então fique sabendo que este é o tempo que nós estamos transmitindo essa live. Então a gente não pode fazer isso. Nós não podemos, obrigar as pessoas, porque é o próprio Espírito que vai nos direcionando, nos instruindo em toda a verdade. Então é necessário manter a paz, porque se depender da tradição religiosa, eles vão sempre andar com a Bíblia debaixo do braço, falando de Jesus, mas eles não creem no Jesus que eles pregam. Infelizmente, Jesus, para essas pessoas, tem sido só uma força de expressão. Mas as mensagens que eles tanto falam, que eles creem, quando você vai transmitir de uma forma coerente, de uma forma objetiva, clara, eles não acreditam naquilo que está escrito. Então, como esse pastor estava falando pela manhã, eu fiquei observando, chamando Jesus de mentiroso. Jesus está às portas. Cedo, velho. Cedo quando? Já tem mais de 2020 anos esse povo falando isso. Por quê? Mas porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Querido, para de interpretar o pé da letra. Cedo é cedo. Jesus estava falando para os seus ouvintes. Logo é logo. Jesus estava falando para os seus ouvintes. Foi Jesus que falou: dos que aqui estão, muitos não provarão a morte sem que veja o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Jesus falou para Caifás, o sumo sacerdote da época:
tu verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então a volta de Jesus não tem nada a ver com arrebatamento de igreja e fim do mundo, do cosmos. A volta de Jesus era para dar fim a uma aliança, que isso foi consumado de fato no ano 70 com a queda do templo. A volta de Jesus foi em forma de juízo para julgar a casa de Israel. Tem nada a ver com a destruição da terra, com esse cedo que nunca vem, com esse próximo que nunca chega, com esse breve que nunca acontece. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas aí, como convencer essas pessoas? Não tem como convencer. Você vai falar, você vai instruir, você vai ensinar. E aqueles que guardarem essa instrução, serem de fato convencidas pelo Espírito, elas reinarão em vida e viverão em paz, sem essa agonia, sem essa coisa, sem essa... Então é um conselho que eu te dou. Siga a paz, porque para o sistema religioso, Jesus é um mentiroso. Tá bom? Ficamos por aqui. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.